Dicas para desinchar o abdômen. Comer devagar. É muito importante tomar um bom tempo para comer devagar e mastigar bem os alimentos. Esse hábito contribui para uma boa digestão e, graças a isto, também previne o inchaço do abdômen. Além do mais, quem mastiga bem os alimentos tem mais a sensação de saciedade, o que evita o consumo excessivo de alimentos. Vamos falar de saúde bucal das crianças? Você sabe qual é a primeira vez que deve levar um bebê ou uma criança ao dentista? E como fazer essa higienização desde pequenininho? A gente vai tirar todas as dúvidas nessa matéria com a odontopediatra. Muitos pais ainda têm dúvidas sobre qual a maneira correta de higienizar a boca dos pequenos. Se desde cedo já pode usar o creme dental e qual a maneira correta. O Cotidiano foi conversar com a odontopediatra para tirar as dúvidas. A criança que ela é alimentada exclusivamente do leite materno, que às vezes acontece, uma criança com 4 meses já começa a erupcionar o primeiro dentinho. Se ela é alimentada exclusivamente do leite materno, não há necessidade, porque o leite materno, ele protege essa cavidade bucal, certo? Ela deixa o pH mais neutro, mais básico, então livre de cáries. Mas uma criança que é alimentada com leite materno e com complementos, se há necessidade de fazer, sim, a escovação. Toda criança deve usar creme dental com flúor. O flúor é o que eu peço geralmente para as mães verificarem na composição, né, dela se existe a quantidade de flúor ideal, que seria acima de 1000 ppm, e fazer essa higiene. Então, existe uma diferença. Criança que sabe cuspir, criança que não sabe. Então, até por volta dos 2 anos e meio, essa criança ainda não sabe cuspir bem, né? Então, a gente pede para colocar 1 grãozinho de arroz na escova. Então, a mãe faz essa higiene e depois ela pode remover esse excesso com a fralda umedecida com água para tirar o excesso do creme dental que ficou ali, certo? Mas lembrando que se a criança deglutir esse restinho de creme dental, não vai fazer mal algum, certo? Que é muito, muito pouquinho mesmo. E a criança que já sabe cuspir, pode colocar uma quantidade um pouco maior. A gente pega de frente, a criança de frente pra gente. Então, você vai higienizar, a criança fica se jogando. Então, aí dificulta essa higiene, né? Então, a gente recomenda que ou senta a criança, ou deita, dependendo do tamanho da criança. Mas uma criancinha pequenininha, 6 meses, ela já sabe ficar sentadinha, né? Então a gente pega aqui, vem por trás, pode colocar um pouquinho do dedo aqui entre a bochecha, para puxar um pouquinho, certo? E fazer a higiene por trás, certo? Criança com 6 meses, ela só tem os primeiros dentinhos aqui, então a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, de baixo para cima, de dentro para fora, certo? Criança tem os molares, os caninos, então a gente vai fazer esse movimento de vai e vem em cima dos dentes e depois a gente continua, deixa a boquinha aqui entreaberta e faz esse movimento aqui, certo? De cima para baixo e de baixo para dentro. Pode-se fazer também o movimento bolinha, certo? Não está errado. Eu particularmente não gosto muito não, por quê? Porque geralmente quem faz o movimento bolinha esquece de higienizar por dentro, tá? Então a gente pede para higienizar por dentro também. Certo. E aqui pode colocar a escovinha um pouquinho em pé para fazer essa higiene. Geralmente a gente pede para trazer a cada 6 meses. Independente se a criança está se queixando de alguma dor ou não. Então, assim, a gente pede para vir, porque a criança ela vai se adaptando ao ambiente, né, odontológico, ao consultório. E, assim, a gente não deixar para a criança sentir dor para procurar. Então, nesses casos, a mãe, os pais deixam
a criança sente uma dor para trazer. Então, isso daí a gente vai ter que intervir. E aí, às vezes, é o que causa o famoso trauma, né? Porque a criança não conhece nada, não sabe de nada e, de repente, você tem que intervir ali, fazer um tratamento muito invasivo. Então, a gente pede para que os pais tenham a consciência de trazer seus filhos o quanto antes. Porque isso é bom para eles. A prevenção sempre é o melhor caminho. Na fase da troca de dentição, os cuidados devem permanecer. Mesmo a criança já tendo uma certa independência, os pais devem supervisionar a higienização bucal. Tem crianças, né, que às vezes acontece de começar a erupcionar um dentinho e o de leite ainda não trocou, não saiu, não esfoliou naturalmente. Então, às vezes, a gente tem que estar orientando os pais em relação a isso. Nessa época de troca também, a gente sempre reforça que é a época que está erupcionando os primeiros molares permanentes, que todos os pais, a maioria, ficam todos assustados. Ih, já nasceu, já erupcionou um dente permanente. Então, a gente pede para que esses pais tragam por conta disso, né? Porque os primeiros molares, eles ainda estão em formação e aí os pais acham que esse molar é o de leite. Não tem tanto cuidado, porque acha que uma criança de 6 anos já pode higienizar sozinho e não tem aquela supervisão. Então, chegam as crianças aqui, às vezes, com um dente permanente, com 7, 8 anos de idade, precisando fazer canal. E aí, a coisa complica, né? Então, a gente pede para que traga, sim, sempre a cada 6 meses, independente se tem cárie ou não, né? Porque, às vezes, acontece de não ter uma lesão cariosa ainda, mas existem sinais de que aquele dente às vezes está querendo cariar, que são as manchas brancas, que a gente também já está alertando os pais. Olha, aqui tem mancha branca, se não cuidar, aqui vai causar uma cárie, né? Vai ter uma lesão cariosa. Outra coisa super importante que eu recomendo desde cedo é que a criança faça o uso do fio dental. Né, que os pais comecem a utilizar esse fio dental o quanto antes. Então, crianças de 2 anos, eu já recomendo, porque a gente já começa a introduzir esse hábito que a criança vai levar para o resto da vida. Então, assim, a gente sabe que a escova de dente só não remove tudo. Então, a gente tem que ter uma ajudinha ali do fio dental para remover aquela placa que está inserida entre os dentes. E com todos esses cuidados, os pequenos saem distribuindo sorrisos por aí. A alergia ocular é um grupo de doenças, né? Existem vários tipos de alergia nos olhos, né? Tem alergia que é mais comum nas crianças, tem alergia que é mais comum no adulto, tem alergia às lentes de contato, tem as alergias a algum tipo de maquiagem que a pessoa possa usar. Então, é um grupo de doenças, onde o sintoma principal é o quê? É a coceira, é o prurido ocular. Então, esse é o principal sintoma que pode ser um alerta de algum problema alérgico. Quando a gente fala em crianças, né, que a gente chama de ceratoconjuntivite ou conjuntivite primaveril, né, que é a conjuntivite alérgica, essa daí geralmente é grave. As mães chegam aos consultórios, em média as crianças têm em torno de 7 a 10 anos, reclamando de muita coceira, fotofobia intensa, eles não conseguem abrir o olho à luminosidade, muitas vezes não vão até a essas escolas, devido a estar com muita coceira. Então, muitas vezes pode até embaçar a visão de tanto coçar os olhos. Então, esses são os casos mais graves e requer tratamento de urgência para tirar o paciente da crise. O tratamento da alergia ocular, primeira coisa é a gente tentar descobrir a que é essa alergia, o que está causando a alergia. Geralmente a alergia na nossa região é muito comum a alergia ao ácaro, né? A poeira, né? Então isso é o fator principal. Então se a gente conseguir afastar os fatores em casa, tipo uso de tapetes, cortinas, né? Estofados, fazer sempre a higienização, passar o pano com água e sabão todo dia, diariamente, isso vai amenizar um pouco. Como também a troca dos travesseiros regularmente. Tem pessoas que passam 10 anos com o mesmo travesseiro, que acumulam muito ácaro, e isso pode desencadear o processo alérgico. Mas muitas vezes a gente recorre ao alergologista,
o especialista em alergia, para ele tentar identificar. Às vezes pode ser um alimento que essa pessoa tenha alergia e evitando a utilização desse alimento, ele já melhora dos sintomas, né? Outras medidas, além de fazer a higienização adequada dos olhos, compressa de água gelada, água filtrada, isso vai aliviar. Isso corresponde a 50% do tratamento, que já é bastante. O outro é a medicação. Então, nos casos de alergia aguda, a gente vai utilizar colírios para tirar o paciente dessa crise. E é uma crise mesmo, ele coça, que é uma coceira que não tem fim, né? Ao retirar o paciente da alergia, a gente vai passar pela fase de remissão, ou seja, tratar com outros tipos de colírios para evitar que ele tenha outra crise. Atenção, muitos desses colírios podem ser à base de corticoide. Corticoide, o alívio é fantástico. Na mesma hora, a criança, o adulto deixa de sentir a coceira. Mas esses colírios não podem ser usados sem orientação médica. Muitos pais já sabem que esse colírio é mágico, então pinga sem orientação médica. Mas esses colírios podem levar a cegueira se usar cronicamente. Pode dar glaucoma, inclusive catarata precocemente. Então, muita atenção aos pais que têm crianças com alergia, que se o colírio for à base de corticoide, só use o período certo que o seu médico indicou. Nunca usar como colírio de bolso, né? Sentiu a coceira, pingar esse colírio, que isso pode fazer um mal tremendo à sua criança. Dicas para desinchar o abdômen: ingerir mais quantidade de água. Uma quantidade considerável de água por dia é ideal para se manter bem hidratado e, além disso, ajuda a prevenir e combater a retenção de líquidos. Os especialistas recomendam beber pelo menos 2 litros de água por dia, pois também ajudará a prevenir a prisão de ventre, que é outra causa do abdômen inchado.